A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora, depois passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez reunidos para uma importante tarefa, que é estudar a doutrina espírita, e segundo o Emmanuel, é a maior caridade que se possa fazer. E dito isso, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre Hoje e Nós. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999 327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, permita-me um exercício de mentalização. Corpo repousado e relaxado, mente tranquila, apronto-me para essa viagem. Vejo-me sossegada, respiro profundamente. Estou saindo em direção a um bosque, que mais se mostra à medida que me aproximo. Entro, as altas árvores e o chão verde, com flores por todo lado, dão-me uma sensação muito agradável. Magníficos raios do sol por entre o arvoredo. O ar leve e perfumado invade e purifica os meus pulmões. Respiro. A alegria e a paz penetram-me profundamente. Demoro-me a contemplar esse bosque e a sentir o ambiente de beleza e acolhimento. Estou livre de qualquer pressão ou problema. Brota-me um sentido de vida mais amplo, uma vontade de trabalhar, de servir e de transmitir aos outros o que carrego por dentro. E assim espero fazer. Agradeço-te a aventura deste momento. Gratidão, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando Hoje em Nós. Tempo, capital inesgotável ao nosso dispor. Hoje, cheque em branco, que podemos emitir sacando recursos conforme a nossa vontade. Sim, o dia amanhece, despertamos, é um cheque em branco, né? Ou seja, o que vamos fazer da vida dependerá, obviamente, de cada um. Agora, tempo inesgotável, aqui nós estamos referindo à vida no corpo ou fora dele. Nós estamos falando da eternidade, porque aqui nós temos um tempo marcado por Deus. E aquela frase tão comentada nas mídias sociais, enfim, entre as pessoas, que tempo é dinheiro, isso é uma frase materialista. Nunca tempo foi dinheiro. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, se estiver com uma doença incurável, você não tem mais tempo, e você não consegue comprar tempo de permanência naquela existência. Então isso é balela, né? Agora nós referimos aqui o tempo na eternidade, né? Encarnados ou desencarnados. Comparemos a providência divina a estabelecimento bancário, operando com reservas ilimitadas em todos os domínios do mundo, pela bolsa de causa e efeito,
que é de importância, né, grandiosa. Cada criatura tem depósito particular, com a especificação de débitos e haveres nitidamente diversos, mas pela carteira do tempo todas as concessões são iguais para todos. Deus dá-nos oportunidades a cada um de nós, né? De acordo, obviamente, com nossos merecimentos, com a nossa evolução. Hoje é a partícula de crédito que possuis em condomínio perfeito com todos aqueles que conheces e também que desconheces. Por que desconhece? Quantas vezes nós cruzamos nas ruas, né, com pessoas desconhecidas que estimas ou desestimas, dom que te cabe a fim de angariar os novos dons. Isso aqui nada mais é do que a minha visão da vida, né? Eu gosto sempre de comentar um exemplo simples, mas de muita importância. Você olha para um jardim florido e vê assim, olha que lindas rosas, né? O outro já olha para o mesmo jardim e diz, meu Deus, como essas rosas sobrevivem no meio de tantos espinhos. Quer dizer, um viu a beleza, o outro viu as dificuldades. Então, é uma maneira que você tem de olhar para a vida, né? E a vida vai te responder da mesma maneira que você deu a ela. Se eu espalho o amor, propago, semeio, obviamente vou receber de volta. Agora tem aquele dito popular, quem semeia ventos, colhe tempestade. Né? Lei de causa e efeito. Não te prendas ao passado por aquilo que o passado te apresenta de cadeias e sombras, e nem te transformes pelo futuro, porque aquilo que é futuro encerra de fantasias ou de incertezas. Cai naquela pergunta deixada por Buda, o príncipe Siddhartha Gautama. Quando estamos na depressão, estamos vivendo no passado, numa situação que ainda não conseguimos resolver. Quando estamos na ansiedade, estamos vivendo no futuro, né, com algo que ainda nem sequer aconteceu ou vai acontecer, né? Principalmente no que tange algumas enfermidades, as pessoas ficam numa ansiedade tão grande, no desespero, e quando vai fazer um exame mais detalhado, não é nada daquilo, sofre por antecedência, entende? Ou quer realizar uma compra antes das possibilidades, não dorme, passa noites acordados, enfim, isso não serve. Por isso que ele diz que viva o presente, o aqui e agora. E Jesus disse-nos, não se inquieteis com o dia de amanhã, porque a cada dia basta seu próprio mal. Só uma advertência do próprio Jesus de Nazaré. Pelas forças do Espírito estamos enredados aos pensamentos do pretérito, a afeição do corpo físico que permanece saturado de agentes de hereditariedade. Conquanto vinculados aos nossos ancestrais, nenhum de nós é chamado à Terra para reproduzir a existência deles, e por muitos devemos as ideias dos instrutores que nos estenderam o auxílio e estamos convocados a expressar as nossas. Então, meus queridos irmãos, foquemos no presente para que o futuro seja um tanto melhor. Ainda ontem eu conversava com uma moça, ela é bielorrussa, e vive atualmente em Londres, Inglaterra. E ela relatando os seus problemas de infância, muito difícil. Com 8 anos de idade, a mãe teve que se separar do pai, porque o pai batia muito nelas, bebia muito. E um tio que morava em Londres, então, as levou. Hoje, ela está bem, formou na Universidade Federal de Oxford. Ela me passa a mensagem em inglês, eu tenho que traduzir, devolvo também em inglês. Mas aí eu tive a oportunidade de conversar com ela para que ela delete isso de sua mente. A vida vai se encarregar do Pai, já se encarregou, né? Ele vai ter que acertar com as leis divinas. E que ela perdoe e siga adiante. Nós não podemos ficar presos às coisas do passado, aquelas principalmente que não deram certo. Não era para dar, não tinha que funcionar, e siga seu rumo. Esqueça. Porque senão você vai viver na depressão, como fala o príncipe Siddhartha Gautama, o Buda. Viver na depressão é viver no passado, viver na ansiedade é viver no futuro. Quantas pessoas que se desesperam, né, por um exame que ainda vai fazer, achando que está com a doença grave, e depois nada disso. Ou seja, sofreu antecipadamente. Ou aquelas pessoas que vivem a negociar, né, passa noites acordado, fazendo planos para o futuro, se ainda tem condições monetárias para adquirir tal bem. Enfim, o importante é o aqui e agora, como fala o Buda, e Jesus deixou-nos uma bela mensagem sobre isso.
Não se inquieteis com o dia de amanhã, a cada dia basta seu próprio mal. Respeitemos quanto nos ajudaram e que dignifiquemos os pioneiros do bem. Sim, quantas pessoas nos auxiliaram desde o nosso nascimento, os primeiros banhos, trocas de fraldas, a amamentação, os braços da mãe, depois mais tarde os professores, os mestres nos ensinando, no trabalho sempre auxiliado por alguém, sempre temos, né, amparo. Eu sempre gosto de dizer aqui que Jesus nos falou que Deus instruiu o homem através do próprio homem. Esses pioneiros do bem sempre estão ao nosso lado, nos prepararam no caminho. No entanto, sejamos nós os próprios autores da nossa própria vida, ou seja, você tem que caminhar com as próprias pernas. Espíritos eternos, saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis do amor, da justiça, esquecer o mal e fazer o bem, estudar e realizar, trabalhar e servir, renovar e aperfeiçoar sempre é infatigavelmente bom e importante. Por isso, reflitamos o ontem ter nos trazido a luz da experiência e o amanhã de certo, que nos sugere luminosa esperança. A melhor oportunidade, entretanto, não se chama ontem nem amanhã, chama-se hoje. Hoje é o dia. Então, meus queridos, pensemos nisso. Hoje é o dia, é o aqui e o agora. Mas lembrando também da advertência do Chico, ele sempre falou sobre isso, né, para nós. Não podemos mexer no passado, que não nos pertence, não podemos mexer no futuro, que também não nos pertence. O passado já passou, não tem como mexer. E o futuro não nos pertence. Então, nós temos o hoje, o agora. E a gente tem que lembrar que todos os dias, quando a gente acorda, nós temos como se fosse um caderno com páginas em branco e que nós vamos escrever a nossa história. E aí? Como nós vamos passar o dia? Como vamos aproveitar a nossa reencarnação? Então, o que estamos fazendo é muito importante, porque a gente está estudando, né, o caminho traçado por Jesus através da doutrina espírita. Ele disse para nós que mandaria o Consolador. Esse Consolador prometido é a doutrina espírita, que traz os ensinamentos de Jesus, mas bem explicado. Porque ele disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem quiser ao Pai será através de mim. Então, se a gente quer realmente aproveitar a reencarnação, vamos estudar e vamos colocar em prática. Saber o que vamos colocar nesse caderno de páginas em branco. O passado já passou, vira página. E o futuro você não pode ainda vivê-lo. Então é o hoje, o presente. Em tudo, o aprendiz do Evangelho encontra ensejo de empregar a orientação da fraternidade pura, escolhendo métodos para estudo. Olha aí. Então, vamos estudar. Então, é a proposta, né, que é feita pelo Emmanuel ou André Luiz. Eles dizem sempre isso para nós, né? E que a gente tem que, então, usar o nosso tempo para crescermos espiritualmente. Então, a primeira assertiva aqui é escolhendo métodos para estudo. Temos que estudar. Mantendo persistência no serviço em favor do próximo. Olha, nós sabemos que nós temos um grande objetivo de nos fazer crescer espiritualmente, chegar à perfeição relativa, porque perfeito só Deus, como Jesus mesmo nos disse. Perfeito só o Pai. Nem ele se pôs como perfeito. Então temos que aproveitar essa oportunidade. Mas sabendo também que além de nos fazer crescer espiritualmente, nós temos que fazer o exercício do amor. O amor ao próximo. Então aquela mensagem de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, muito importante. É um roteiro de vida para nós. Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Como eu me amo? Fazendo a minha reforma íntima. Me amando, eu vou amar o próximo. E quando eu estiver amando o próximo, estarei amando a Deus. Então a gente sabe que o serviço em relação ao próximo é primordial para nós. Fora da caridade não há salvação, já nos disse Kardec. Então vamos ver em outras assertivas ditadas por eles. Elegendo a serenidade por norma de cada dia. Como a gente vai ter serenidade? Porque se a gente tiver fé inabalável, a gente sabe que vai só acontecer o melhor. Algumas coisas ruins estão me acontecendo.
a oportunidade do burilamento, de você se transformar numa pessoa melhor, crescer espiritualmente, desde que você utilize todo o conhecimento que você tem, sabendo da importância de não ser egoísta, não ser orgulhoso, não julgar as pessoas, ter paciência, indulgência, compaixão, perdão e amor. Aí você vai ter a oportunidade de se trabalhar nesses sentidos quando a dificuldade aparece. E aí você vai ter serenidade. Por quê? Porque você tem fé. Sabe que Deus não erra, Deus não castiga. Como disse Einstein, né? Deus não joga dados. Então é tudo dentro daquilo que a gente precisa ou que a gente até programou. Então tenhamos pedir força e coragem, nunca para a gente não passar pelos obstáculos, porque senão a gente não pode crescer espiritualmente. Então, burilando ideias sadias na ação de interesse geral. A gente tem que parar e pensar que as nossas ações devem estar fora do nosso umbigo, não é só para nós. Nós temos que idealizar coisas que vão facilitar a vida de todos que estão à nossa volta, sempre pensando no próximo. Outra, aplicando teoria e prática do bem nas tarefas mais simples. Tem gente que deixa de fazer a caridade porque não é uma coisa estrondosa, maravilhosa. Vamos fazer as coisas mais simples, porque se a gente começar com as coisas mais simples, nós vamos conseguir fazer outras tantas mais difíceis, mas nós temos que arregaçar as mangas e fazer, né? Então é a prática do bem com as coisas simples. Nós temos um leque de oportunidades, né? Não só porque muitas pessoas pensam, eu não tenho dinheiro para ajudar. O dinheiro não é tudo, como já foi falado. Dinheiro não é tudo. Nós temos aqui compromissos de nosso crescimento espiritual, compromisso do amor ao próximo. É claro que se a gente puder matar a fome de alguém, né, as suas necessidades primárias, muito bom para nós. Mas a gente tem um leque de oportunidade de fazer o bem. Uma visita ao orfanato, uma visita a um asilo, a um hospital. O vizinho que está triste, desalentado, vamos conversar com ele, vamos ver se a gente consegue tirá-lo da zona do conforto para que ele faça algum trabalho social. Porque muita gente diz, eu sou tão solitário. E se a pessoa sair da sua zona de conforto e ir ao encontro do outro, nem que seja para um abraço, uma conversa, um sorriso, você está deixando de ser solitário para ser solidário, né? Anotando por si mesmo a verificação das próprias deficiências. Conhece-te a ti mesmo. Então, o que acontece? Se eu não me conhecer, como eu vou me trabalhar para melhorar? Então, a gente lembra da Joana de Ângeles, na benfeitora Joana de Ângeles, que diz, vamos fazer uma viagem ao interior de nós, uma viagem difícil, mas com humildade, para a gente reconhecer aquilo que ainda não é. E esse eu gosto muito de pegar o exemplo. Se eu não sei perdoar, eu detectei que eu não sei perdoar, é um passo para o começo da mudança, como ela mesmo disse. Eu detectei e eu vou tentar a todo instante que houver uma oportunidade de perdoar as pessoas. Um dia eu consigo. E aí a gente lembra logo de Santo Agostinho, né? Como é importante você fazer uma retrospectiva do dia e ver o que você fez de bom, você repetir, e o que fez de errado, se modificar, né? Então é muito importante a gente ver as nossas deficiências e lembrar que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde todos nós somos muito imperfeitos ainda, mas com a possibilidade de, daquele caderno de folha em branco, você se modificar para melhor, aproveitar a sua reencarnação e crescer. Exprimindo gratidão operante. Nós temos que agradecer por tudo que nos acontece. Há um propósito que muitas vezes a gente não sabe, mas aquilo acontecendo na nossa vida, Deus permitiu. Se Ele permitiu, é porque é bom para nós. É um aprendizado, é uma oportunidade do refazimento, né? Então a gente tem que agradecer tudo. Por mais difícil situação que você esteja passando, há um propósito. Então, gratidão sempre. Sustentando intenções nobres constantemente. Nós temos que sair
dessa zona de comodismo, né? E como eu falo, de olhar o nosso umbigo, nós temos que olhar para o próximo, olhar para a família universal. A gente tem a família consanguínea, mas nós pertencemos a uma família universal, porque todos somos filhos do mesmo Pai. Então, quando a gente se propõe a crescer espiritualmente, a gente começa a largar o horizonte, o nosso coração, o nosso olhar, o olhar de Jesus para as pessoas que estão à nossa volta e fazer aquilo que for possível. Mas tem um detalhe que a gente tem que entender. Às vezes eu não posso ajudar uma pessoa. Até às vezes ela não está próxima de mim. Está do outro lado do mundo. Mas eu posso fazer uma coisa primordial, que é a oração. Toda oração tem resposta. A nossa vibração de amor. Eu já falei de outra vez aqui no programa que quando aconteceu aquele episódio lá no Sul, né? Muitas doações foram feitas, mas o número de orações que foram dirigidas àquele povo amigo elevou a vibração amorosa do Brasil. Foi muito importante. E a gente tem que lembrar, né, que tudo que é feito para intenção do próximo é valoroso. Tem o aproveitamento para o crescimento espiritual de toda a população mundial. Nós somos todos irmãos. Então, quanto mais pessoas tiverem pensamentos ou atitudes nobres, nós vamos evoluindo num todo e ajudando ao planeta de provas e expiações a passar para a regeneração. Esse processo já começou. E outra coisa que é interessante, que eu tenho falado sempre, que às vezes passou desapercebido, mas uma vez eu ouvi um espírita falando, né, da importância, por exemplo, na minha juventude, né, a gente via músicas compostas pelo Roberto Carlos e o Erasmo Carlos falando de Jesus. Jesus Cristo, eu estou aqui. Se vocês procurarem, é um número muito grande de músicas que fez com que o homem, que os brasileiros pensassem em Jesus, falassem em Jesus. Então essa foi uma atitude nobre, lembrando da importância de Jesus na nossa vida, né? Defendendo a valorização efetiva das qualidades respeitáveis dos companheiros que o cercam. O espírita, que é espírita de verdade, ele nunca vai apontar o defeito do outro, ele nunca vai criticar o outro, ele vai, em determinados momentos, ter aquela desculpa para aliviar a situação que aquela pessoa está causando. Então, a gente tem que ter esse olhar de Jesus, que é um olhar amoroso, amar o próximo. Essa é a nossa oportunidade de crescimento espiritual. Outra coisa, apresentando a doação espontânea de concurso pessoal e benefício dos outros. Sempre há a possibilidade de fazer algo pelo próximo. Temos que aproveitar isso, a oportunidade. Está lá, como eu falei, você acorda, está lá com um caderno com a página em branco. Vamos escrever alguma coisa que vai significar muito para a nossa próxima reencarnação. O que eu fizer hoje, eu vou ter o benefício amanhã, porque é a lei do retorno, causa e efeito. Se eu plantar amor, eu vou colher amor. Então, são essas propostas que nos deram. Então, portanto, jamais percamos a visão central da meta superior a que nos dirigimos. Com Jesus, estamos empenhados em trabalho ideal de equipe, no esforço máximo de construtividade pela eficiência da alma no culto do amor vivo e pela criação da felicidade para todas as criaturas. Amar ao próximo como a si mesmo para poder amar a Deus. Muito bem, Isa, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Jesus de Nazaré. Aqueles eram dias em que Roma dominava o mundo. Sua águia sedenta de sangue sobrevoava o cadáver das civilizações e povos vencidos. Os valores éticos estavam esquecidos. Predominava o egoísmo, que favorecia o orgulho. A desconsideração moral permitia que os ideais da humanidade fossem manipulados pelas estruturas políticas odientas
que lançavam por terra as construções filosóficas e espirituais do passado. Foi nessa paisagem que Jesus veio apresentar a doutrina de amor, propondo uma nova ordem fundamentada na solidariedade fraternal. Surgiu na Terra o homem-luz para modificar a velha estrutura do homem-fera. Tratava-se de personalidade inconfundível e única. Deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo bondade imensa e singular energia. Irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Sua palavra, seus feitos, seus silêncios dividiram os tempos e os fatos da história. Conviveu com o povo simples e conseguiu transformar homens em heróis e santos, em servidores incansáveis e ases da abnegação. Utilizando-se do cenário da natureza, compôs a mais comovedora sinfonia de esperança. Subindo a um monte, apresentou a regra áurea para a humanidade. Através dos robustos e desafiadores conceitos contidos nas bem-aventuranças, dignificou um estábulo e sublimou uma cruz. Exaltou um grão pequenino de mostarda e repudiou a hipocrisia dourada dos poderosos. Levantou paralíticos, limpou leprosos, restituiu a visão aos cegos, reabilitou mulheres infelizes. Devolveu a sanidade a quem se encontrava em desequilíbrio mental. Reanimou desalentados e sofredores. Em troca do amor que dedicou, foi alçado à cruz. Seus pés, que tanto haviam caminhado para a semeadura do bem, estavam ensanguentados. Suas mãos generosas e acariciadoras eram duas rosas vermelhas, gotejando o sangue do suplício. Sua fronte, em que se haviam abrigado os pensamentos mais puros do mundo, se mostrava aureolada de espinhos. O mestre, todavia, que vivera e falara da boa nova, que é toda uma cascata de luz e de alegria, prenunciando a vitória da vida sobre a morte, do bem sobre o mal, da bondade sobre a perversidade, rogou a Deus com extrema sinceridade: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O tempo transcorreria. Os anos se somariam, transformando-se em séculos. E o trigo bom da sua palavra, lentamente, foi se generalizando na seara imensa, alcançando corações. Vivemos a hora da grande transição. E as sombras que se adensam logo mais serão diluídas pelo sol do novo tempo. A palavra de Jesus, na tônica do amor, é a canção sublime que embalou sua época e até hoje constitui o apoio e a segurança das vidas que se lhe entregam em totalidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecemos por a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, colhendo essas bênçãos de luz aqui no nosso programa, atrás dos microfones, que possa ser estendido também a todos os amados irmãos ouvintes e seus familiares. Senhor, pedimos paz, tranquilidade e harmonia para os lares sintonizados com a nossa emissora. Pedimos também por todos aqueles que estão acamados nos leitos de dores, nos hospitais, nos cárceres, nas vielas, nas sarjetas, nas praças públicas, passando por muitas necessidades. Nós é que fazemos da terra um mundo desigual. Somos culpados por essa disparidade, por essas diferenças sociais. Possamos ser mais amáveis, caridosos e indulgentes. Todos tenhamos muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Como disse Pedrosa nessa oração maravilhosa.
que a gente possa ter aquele olhar para o próximo, um olhar de amor. Como Jesus nos ama, que saibamos amar o próximo indistintamente. Peçamos a Deus a sua proteção e a paz para cada um de nós, para o Brasil e para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham pela rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.